Beleza, moçada? Bom, vamos começar então os exercícios do módulo 2. Você deve ter visto aí na sua apostila, o módulo 2 é composto por 29 exercícios. Nesse primeiro vídeo nós vamos resolver 8 exercícios. Se nós vamos resolver 8 exercícios, nós temos que manter aquela média lá dos 3 minutinhos, então no máximo 24 minutos para resolver. Você vê que é um bloco de exercícios também que a gente vai conseguir fazer com muito menos do que isso, tá? Então solta lá o seu cronômetro, vamos lá valendo. Exercício 1. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que, olha lá, o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. O cubo de sua área S é proporcional ao quadrado de sua massa. Tudo bem, pessoal? Lembra que quando a gente fala de proporção, nós estamos falando de uma igualdade entre razões. Agora, olha lá. Isso é equivalente a dizer que para uma constante K maior que zero, a área S pode ser escrita em função de M por meio da expressão. O que é esse K que ele deu aqui pra gente? Se você assistiu e caprichou lá na parte teórica, você vai lembrar que uma proporção é uma igualdade entre razões. E essa igualdade entre razões vai sempre gerar o quê? Uma constante K. Certo? Podia ser constante x, podia ser constante y, mas aqui nós vamos chamar de constante k. Olha que delícia! Se s ao cubo dividido por m ao quadrado é igual a k, é porque s ao cubo vai ser igual a k vezes m ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Deixa eu colocar o m aqui do mesmo jeito, né? Colocar em caixa alta aqui. Então vai ser vezes m quadrado. Agora não se esqueçam, a operação inversa de elevar ao cubo é extrair a raiz cúbica. Só que extrair a raiz cúbica é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. Propriedade de potência, matemática básica, você vai elevar a 1/3 tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Agora o que você não pode esquecer? Propriedade de potência, qualquer coisa lembra lá, ó. Potência dentro do parênteses, põe de fora, o que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Para finalizar vai ficar S igual 3 vezes 1/3 que vai dar 1, S elevado à primeira, depois K elevado a 1/3 e aí depois, ó, vezes M quadrado elevado a 1/3, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1/3, isso aqui vai ficar 2/3. Essa forma, S igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3, está exatamente lá na alternativa correta, letra D. Tudo bem, pessoal? Molezinha? Facinho esse primeiro, né? Agora olha esse segundo, que delícia. É só você ter atenção que você não erra. Presta atenção que tem um detalhezinho que pode fazer você fazer besteira. Então vamos lá. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total, grifa lá, total de cadeiras desse meu setor. Muita gente se atentou à razão entre as cadeiras reservadas e aí o que fez? Contou as cadeiras escuras e esqueceu de fazer o quê? De ler o resto. E aí acabou colocando as cadeiras escuras sobre as cadeiras que estão em branco. E não é isso que você tem que fazer. Ele pediu a razão. O que é razão? Razão vem do latim ratio, significa divisão entre as cadeiras reservadas e o total. Conta comigo, olha para a sua figura. Quantas fileiras tem? Quantas fileiras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada fileira tem quantas cadeiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se são 7 fileiras por 10, qual vai ser o total? 70. É a razão entre as reservadas e o total. Vai nas reservadas, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. Não tem segredo. 17 sobre 70. Alternativa correta, letra A. Não tem dificuldade. Toma cuidado para não fazer besteira numa situação como essa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para o exercício 3. Bom, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feita por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Para um pouquinho. Se ele já falou do volume,
se ele já falou da quantidade de ralos, se ele já falou da quantidade de tempo, você já percebeu que você tem mais do que duas grandezas. Você pode fazer sem usar a tabela? Pode, mas se você fizer sem usar a tabela, provavelmente você vai gastar mais tempo do que se você fizer. Ele falou em 900 metros cúbicos escoados por 6 ralos num tempo de 6 horas. Daí ele continua. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Olha o que ele fala: os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Gente, vocês entenderam o que eu fiz? Quando eu comecei a ler e vi que tinha 3 grandezas, já joguei a tabela para a gente pensar na regra de 3. Daqui para frente, o que você viu lá na teoria? Vamos fixar a flecha onde tem o x e a gente vai pensar o seguinte: compara tudo junto? Não, compara separado. Se a quantidade de horas para terminar de escoar fosse a mesma, quanto mais ralos, mais metros cúbicos. Fica lá 5 horas funcionando. Quanto mais ralos tiverem, você vai ter mais metros cúbicos escoados. Agora, se a quantidade a ser escoada é a mesma, o tanque é o mesmo, quanto mais ralos você tiver, você vai terminar de escoar em menos tempo. Então aqui as grandezas são daqui para cá diretamente, daqui para cá inversamente proporcionais. Daqui para frente não tem segredo, ó. 6 está para x, assim como. Aí você tem duas grandezas diretamente proporcionais, 900 para 500, e essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então vai ficar 4 para 6. Tranquilo? Qualquer ideia? Vamos fazer conta, ó. Simplificou por 100 por 100. 9 dividido por 3 vai dar 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, e 4 dividido por 2 vai dar 2. 3 vezes 2, 6, ou seja, 6 está para x, assim como 6 está para 5. Lembra lá do vídeo de teoria? 6 numerador, 6 numerador. O que significa? O denominador também tem que ser o mesmo. Então, se o 6 está para x, assim como 6 está para 5, o x é igual a 5, e se o x é igual a 5, a alternativa correta vai ser a letra C. Tudo bem? Moleza até aqui? Facinho. Vamos lá para o exercício 4, para a gente continuar esse bloco de exercícios, tá? Bom, o contribuinte que vende mais de 20 mil ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. Então, mais de 20 mil em ações. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com as vendas. O que é lucro? A diferença entre quanto você vende e quanto você paga. Um contribuinte que vende por 34 mil reais um lote, se ele vendeu por 34 mil reais o lote, ele vendeu por mais de 20 mil, vai pagar imposto sobre o lucro. E não é só... Senhor, então é 15% de 34? Não, porque é o que ele fala depois, ó. Ações que custou 26 mil. Ele pagou 26 mil e vendeu por 34. 34 menos 26 dá quanto? 8 mil, certo ou não? E aí quanto que você tem que pagar de imposto? Se ele falou em 15%, é 15% de 8 mil. De novo, gente, ele vendeu por 34 mil algo que ele comprou por 26 mil. O imposto é 15% sobre o lucro. Simplificou por 100, simplificou por 100. Então isso aqui vai ficar 15 vezes 80. Ó para mim. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. Então você tem 80 mais 40, 120. 8 vezes 15, 120. Com este zero vai ficar de imposto 1.200. Tudo bem? 80 vezes 15 dá 1.200. 1.200, a alternativa correta vai ser a letra B. Tranquilinho? Moleza esse, né? Não se esqueçam, ó, lê com atenção. Se você não tivesse lido com atenção, não tivesse visto o termo lucro, você ia acabar errando o exercício. Certo? Vamos lá para o exercício 5. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. Agora você vai lembrar da teoria. A teoria vai ser muito importante, você vai ver como é bom saber teoria. Olha o que ele fala. Uma parte de cimento, então lá para o exercício 5, você tem para o cimento uma parte, vou colocar aqui, ó, uma parte.
Para areia, 4 partes, então 4 partes de areia e por fim 2 partes de brita. Ele deixou bem claro que você então tem na proporção 1 de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Olha que delícia! 1, 4 e 2. O total tem que ser dividido por quanto? O total tem que ser dividido por 7. É só isso. Agora olha lá. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora recomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Mas espera lá. Se é 1 para 4 para 2, a gente acabou de somar e deu 7. 14 metros cúbicos de concreto dividido em 7 partes vai dar 2 partes para cada um. Ou seja, toda vez que você dividir por 7, essa vai ser a constante de proporcionalidade. Se a cada 7 metros cúbicos, 1 é de cimento, 4 é de areia e 2 é de brita, para 14 metros cúbicos, como é que vai ficar? 1 vezes 2, que vai ficar 2. 4 vezes 2, que vai ficar 8. 2 vezes 2, que vai ficar 4. Soma, ó. 2 mais 8, 10, mais 4, 14. Então, nesse caminhão vai ser 2 de cimento, 8 de areia e 4 de brita. O que ele perguntou? A quantidade, ó, qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto? O volume de cimento vai ser igual a 2, portanto, a alternativa correta vai ser a letra B. Tudo bem, pessoal? Molezinha? Vamos dar uma olhadinha então no exercício 6. Ó. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total das compras. Ou seja, você já vai marcar 20% abaixo. Ou seja, os caras vão pagar 80% do que eles pagavam. Se tiver o cartão Fidelidade, depois que der o desconto de 20%, ainda vai dar 10%. Olha o que ele pede. Isso tudo, percebam, gente, que é raciocínio. Ó, um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Já vamos fazer a conta. Se ele custava 50, depois que o preço foi remarcado, você tem que pagar quanto? 80% de 50. Suzuki, por que é 80% mesmo? Bom, vamos lá. Se eu vou dar 20% de desconto, lembra que a gente viu na teoria? Parte de 100, desconta 20, vai para 80. Ou seja, o cara vai pagar 80% de 50. Ao invés de pagar 50, ele pagaria R$40. Agora ele diz, ele não possui o cartão Fidelidade. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria, não é a economia total, é a adicional. Ele já teve uma economia de 10, porque foi de 50 para 40. Se ele tivesse o cartão, ele ganharia mais quanto de desconto? Ele ganharia mais 10%. E 10% de 40, vamos lá, é R$4, ou são, né, R$4. Ou seja, a alternativa correta vai ser a letra E. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. E vocês vão ver que no tempo que nós temos aqui vai sobrar tempo para fazer esse parênteses. Vocês perceberam que as questões do Enem são de raciocínio? A continha dessa aqui não é difícil de fazer. Se eu perguntar quanto que é 80% de 50 ou quanto que é 10% de 40, tudo bem. Se você estiver nervoso, com pressa, sem atenção no que você está lendo, você vai errar. Então calma. E por isso que nós estamos treinando. Porque como nós estamos treinando e você está percebendo que é possível resolver em bem menos tempo do que a gente normalmente acha que vai conseguir, você vai ter tempo para ler com calma e para raciocinar e treinar dentro do exercício. Beleza? Olha o que ele vai falar no exercício 7. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então, o caminhão dele, ó, se ele for carregar só telhas, 1.500. Se ele for carregar só tijolos, 1.200. Tudo bem? Adivinha o que ele vai fazer?
Claro, ele vai misturar no mesmo caminhão telhas e tijolos para tentar te confundir. Agora, presta atenção, pensa comigo. Se eu falasse para vocês assim, se ele carregar 600 tijolos, quantas telhas que ele pode carregar? Sei lá, Suzuki, olha como é óbvio. Ele pode carregar 1.200 tijolos quando ele for carregar só tijolo. Se eu carregar 600 tijolos, qual é a capacidade do caminhão? Metade. Se ele usou metade da capacidade de tijolo, a outra metade de telha seria quanto? 750, entendeu? Se ele usar metade de tijolo, pode usar metade de telha. Agora, vamos supor que ele usasse, vamos colocar aqui, 120 tijolos. 120 tijolos dá 10%. 10% de tijolo sobra 90%. É só calcular 90% de 1.500. Que é o que ele vai fazer, ó. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, olha para mim, se você tem 900 telhas e você pode carregar no total 1.500, 900 telhas para 1.500 vai ficar, ó, dividiu por 100, agora dividiu por 3, dividiu por 3, dividiu por 3, ou seja, 900 telhas reflete em 3/5 da capacidade do caminhão. Olha para mim, se 3/5 é para telha, os outros 2/5 é para tijolo. Ou seja, 2/5 de 1.200, que vai ficar, ó, 1.200 dividido por 5, 12 dividido por 5 vai ficar 2. 12 × 5, 10, sobra 2. 20 dividido por 5, 4, e 0 dividido por 5, 0. 2 vezes 240 vai dar 480. Tudo bem, pessoal? Se 3/5 você usou da capacidade do caminhão para telhas, sobraram 2/5 para tijolo. 480 tijolos, alternativa correta. Letra D. Tranquilo, qualquer ideia? Moleza? Bom, vamos fazer o seguinte agora, ó. Nós vamos fazer o exercício 8 para a gente finalizar. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Então vamos colocar assim para o exercício 8. Ó. Uma onça, vou colocar assim, ó, uma onça equivale a 2,95 centilitro. Agora, sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro. Se o centilitro é a centésima parte do litro, o centilitro é você pegar o litro e dividir por 100. Tudo bem, não? Então significa que 2,95 centilitro, divide isso aqui por 100, vai ficar quantos litros? Ó, 0,0295. Concorda comigo, pessoal? Porque você vai pegar isso aqui e dividir por 100. Dividir por 100 deslocou 2 casas. Então isso aqui é 0. Então uma onça, 0,0295 litros. Tudo bem? Litros. Agora, o que é o ml? É o mililitro. É o litro dividido por 1000. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou encontrar o ml. Ou seja, isso aqui vai ficar, multiplicou por 1000, 3 casas. 29,5 ml, ou mililitros. Olha como ele continua o exercício. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 ml. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida, vamos lá, uma onça fluida é 2,95 centilitro. 2,95 centilitro é o litro dividido por 100, então vai ficar 0,0295 litros. Para transformar em ml, multiplica por 1000, porque 0,0295 litros são 29,5 ml. Se eu quero saber quantas onças fluidas tem uma lata de 355 ml, você vai pegar 355 e vai dividir por quem? Por 29,5. Agora você não se esqueça, você está fazendo prova do Enem. E se você está fazendo prova do Enem, você não precisa fazer a conta até o final. Olha as respostas. 0,83, 1,2, 12,03, 104 e 120. Quando você vai começar? 355 unidades, 29,5, ou seja, 295 décimos. Jamais começa sem igualar as casas. Igualou 3.550 décimos por 295 décimos.
Daí você vai começar a conta. A hora que você fizer o segundo, você já tem que parar, porque ó, uma vez 295 vai dar 295. 295 para 355, 60. Daí você vai pegar aqui 600. 600 dividido por 295, 600 por 300 seria 2. 600 por 95 vai dar 2. Vai sobrar alguma coisa? Vai. Vai sobrar quanto? 2 vezes 295 dá 590, certo? Porque se fosse 2 vezes 300 daria 600. Então vai sobrar 10 aqui. Agora vamos lá. Se sobrou 10, emprestou dos décimos e vírgula. Tem alguma outra resposta com 12, alguma coisa que não seja letra C? Claro que não. Vai até o final? Óbvio que não. Vai parar aqui, vai marcar a letra C e vai partir para a próxima questão. Tranquilo, pessoal? Bom, terminamos os 8 exercícios em 20 minutinhos. Isso porque eu fiz aquele parêntese e eu falei para vocês que ia dar tempo tranquilo de fazer o parênteses. De novo, muito importante que vocês tenham consciência de que sobra tempo para vocês poderem resolver os exercícios do Enem. Tá? Isso aqui é uma prova, nós já fizemos os 20 do módulo 1, agora nós fizemos mais 8 e todos eles dentro do tempo determinado. Sendo tranquilo, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. A gente vai começar a partir do exercício 9. Abração.